Osvaldo, manda energia pro meu cachorrinho. Acho que ele tá dessomando, eu acho. Ninguém sabe, teve uma anemia profunda. Nós começamos a dar remédio pra ele não tá reagindo. E agora a gente encosta aqui nele, ele berra. Aí ele vai no veterinário de novo. O que você acha que é? Pode ser câncer, não pode? Então é... câncer, né? Eu já achei isso. Aquele que a menina teve 3 anos. É o pai do Johnny, o pai do cachorro do meu. Você não pode sim, isso não pode acontecer isso. Judiação. Não, de um dia para outro ele caiu. Não, tem. Quer dizer, eles estão achando que é um carrapato. Mas hoje, quando eu encostei nele, ele gritava. Não, vou de novo lá. E que tá fechado agora. E eu tô achando que isso qualquer coisa tá ali. Ele tá desfilando de um dia pro outro. Faz. Mas é assim, caiu. Aí eu acho que tem que sacrificar, né, pra ele não sofrer muito, né? Evon 2. Tá. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é a Omni Leitura, dentro da Omni Leiturologia. É a leitura conscienciométrica, a leitura exaustiva, a leitura reflexiva, a Omni acuidade física vigil, a concentração mental Omni focal, a Omni síntese, o exame fluente rastreador, em profundidade, das realidades circunjacentes, o esquadrinhamento do essencial, o balanço mental somático ininterrupto, a identificação, a decifração e o reconhecimento dos megafocos do momento evolutivo, a pesquisa catalítica, a descoberta dos indícios objetivos, a compreensão do sentido das coisas, a holoteca do SEAEC, e por aí vai. Omni leitura, é o que eu estou fazendo aqui sempre antes de começar. Hoje eu já li várias páginas, né? Agora, gente, na taxologia estou falando sobre 10 posturas evoluídas afins e decorrentes do abertismo consciencial ao cosmos, geradas pela condição da omnileitura da consciência parapsíquica. Então aqui tem 10 áreas, 10 especialidade da conscienciologia que a gente está abordando essas posturas. A técnica avançada da omnileitura é sempre descoberta, adotada e chega em alto nível ao micro-universo da consciência lúcida no caminho aberto e cosmovisiológico da evolução. Você aplica o omniquestionamento nas indagações? Tal postura é abrangente e permanente? Agora, esse é o verbete 1125, tem 4 páginas, 46 logias ou sessões, e tem 8 máximos. A turma não está aí hoje para a gente saber como é que está, se empatou ou não. Agora, de qualquer maneira, o online está funcionando, então vamos ver o que a gente faz, não é isso? Uma coisa que eu queria falar sobre o online é o seguinte, para essa turma lá de fora. A minha linha do online está sempre aberta, do meu ponto de vista. E é o povo da rádio que fala assim. A nossa linha aqui, da rádio emissora, está sempre aberta. Então eu estou falando a mesma coisa aí. Agora, você sabe, o problema é a radiação, outra coisa é a sintonização. A gente irradia, mas quem sintoniza é lá. Então é preciso de ver isso tudo para a gente entrar num meio termo.
Agora, estava esperando que a Amalo aparecesse hoje para dizer para ela, porque ela estava, parece que no curso aí, tem gente aqui que fez o curso, né? Viu a Amalo falando sobre a cintura do Nostradamus, aquela coisa. Então ela queria que eu falasse alguma coisa sobre esses assuntos. Eu quero dizer para vocês que nesse curso que eu vou dar aí, em abril, sobre os megapensenes, eu vou falar sobre as fórmulas dos megapensenes e as centúrias de Nostradamus. Porque as fórmulas, o Antônio viu, ele falou assim, é um absurdo. Agora ele acha que eu estou jogando fora as coisas, né, do jeito que ele falou daí. Que todo mundo vai achar bonito, etc. Tal, mas muita gente não vai entender, ou vai ficar por aí mesmo, por causa do processo. A hora que ele viu o alcance da gramática, está entendendo? A prosódia, a semântica, o jogo da fraseologia, os lexemas, entende? Étmos. Então, são, só para você ter uma ideia, são 12.127 que a gente tem como exemplo do megapensene. Mas, no formulário, tem mais de 4.000, você está entendendo? Exemplos. Exemplo que eu estou falando, por exemplo, temas e subtemas, mais de 4.000, entende? Agora, são 400 fórmulas, mas é que cada fórmula, às vezes, tem uma série delas, que aquilo vai sendo picotado, entende? Então ele acha, isso aí é uma loucura, tudo, mas agora mostra tudo como é que é. Agora veja, a cintura de Nostradamus tinha coisa que foi feita assim, só que tem que, ele usava também poliglotismos, ou uma série de condições. A Mar parece que andou falando isso no curso, não sei se ela falou, que eu acho que ela ia até focar lá, com algumas coisas na tela, né, para mostrar. Ela chegou a falar isso. Quem é que fez o curso aí? Você fez? Você fez? Ela falou sobre esse caso do Nostradamus, das centúrias, disse lá, né? Pois é. E ela falou como é que ele fazia as centúrias, a situação toda. Pois é, mas agora esse das fórmulas, o Nostradamus não fez. A turma da academia não fez. Que agora juntar mais de 4.000 temas dentro de 400 fórmulas. Agora, cada fórmula dessa tem uma série de variações. Como é que você junta 3 palavras e aquilo tem sentido e tem racionalidade? Então é um negócio para a pessoa pensar. Agora, eu quero, e sempre fiz força de mostrar o processo do megapensene, porque expande a cabeça da pessoa para ela fazer a síntese e, ao mesmo tempo, a cosmofisiologia. Esse é o caminho para a serenologia, que é o consciência, da cosmovisão, da cosmoconsciência. Entendeu o que quer dizer? Então, eu estou tentando, se vocês não entenderem isso nessa vida, vamos ver se na outra vocês vão entender. Vocês vão entender na próxima. Quem não entendeu agora vai entender no futuro, de qualquer maneira. Alguém vai ter que recorrer a isso para ver o que a gente escreveu. Agora, o livro chama atenção para aqueles que querem ampliar a cabeça, dicionários cerebrais. Ele é bom. Nisso aí ele é bom. Vai ajudar. Estão fazendo a revisão. Possivelmente lá pelo dia 10 a gente vai entrar em máquina. E nós vamos fazer o curso em abril já. Acho que já está marcado, né, o curso. Vamos ver. Agora, alguém aí está com o microfone? Já quer falar alguma coisa? Ou como é que está? Na frase enfática de ontem, falava que por todo lado há uma série de fontes que a gente deixa passar, né, porque não consegue captar. Então, eu queria saber qual seria, assim, algumas etapas necessárias para a pessoa desenvolver essa omni-leitura sem ficar dispersa. Eu penso que o problema mais sério, como sempre, é começar pelo apontamento. Agora, esses apontamentos, com o passar do tempo, você tem que criar aí dezenas de arquivos no computador, mostrando o que é que interessa daqueles apontamentos. Esses apontamentos, dezenas que são, eles têm também que ser divididos quanto à forma e o conteúdo. Entende? Então, só com isso você já tem aí vamos dizer, um levantamento de detalhe
Às vezes você chega a 100 itens, você pode fazer 100 arquivos diferentes. Então, com isso, a omnileitura ela vai acontecer inevitavelmente. Quanto mais você lê, melhor é. Por exemplo, esses apontamentos que eu estava mostrando aqui ontem, que nesse livro aqui que eu estou lendo, que já tinha 6, tem mais uma que hoje eu coloquei mais uma, são 7 itens em 30 e poucas páginas. Aquilo ali, cada um de um jeito, eles não são todos na mesma linha. Agora, com o passar do tempo, a gente acostuma, você guarda isso na sua cabeça, você não precisa recorrer aos seus arquivos de cara. Você vai recorrer depois, se precisar. Mas você decora aquilo naturalmente, aquilo fica fazendo parte de você. Mas aí, por exemplo, no caso de passar essas anotações para o computador, colocaria tudo no arquivo ou já dividiria em vários arquivos? Não, são vários arquivos num arquivo só. Tem um arquivão e você divide aquilo pela ordem alfabética, por exemplo, a ordem funcional, aí depende do que você vai fazer. Agora, no início a pessoa tem que fazer isso seriamente. Dá muito valor para os detalhes disso aí. Com o passar do tempo, daí uns anos já não precisa, porque ela já vai dominar aquilo que é o arroz com feijão. Aí vai ficar só o mais difícil, o mais raro, aquilo que interessa mais. Agora, por exemplo, eu uso certas coisas com as minhas marcações que ninguém começa a fazer nisso. Eu sou exaustivo. E eu tenho, às vezes, até excesso. Você está entendendo? Por exemplo, se o livro está me interessando, eu marco todos os cacófatos secundários que ninguém liga, porque eu não quero citar depois aquele cacófato no meu texto. Então, se eu vou fazer uma citação, eu vou dar um jeito de arranjar a citação que não entra aquele cacófato do autor, para eu não precisar de colocar o SIC lá. Entende? Porque tem uns que são pornográficos. Esse livro aqui da Artimédio mesmo tem um que eu já descobri que é pornográfico. Eu não posso pôr isso aí. Eu não posso citar aquilo. E outra coisa, às vezes a pornografia ela piora. Quando entra gente perto, quer dizer, a figura de uma consciência, quer dizer, o conteúdo consciencial, se entra perto do cacófato, eu não posso falar aqui porque o negócio é brabo. Isso aí teria que mostrar para ver como é que é. Mas então o que se passa? Se fala aquilo, aquele cacófato entra dentro do texto que está ali para trás ou na frente. Aí piora tudo. Aqui tem um que é assim. Mas essa... a pessoa que escreveu não está aí, nem o outro que revisou não viu, ninguém viu. Mas essa omnileitura seria a gente fazer com a vida o que se faz lendo um livro, né? O tempo todo você está lendo... Agora veja, o caminho primeiro que você vai levar, a omnilinearidade da sua pensionização. Essa eu ainda não toquei aqui, eu só falo em linearidade, porque se falar em homem, nós estamos perdidos. O povo aí vai usar o cume da loucura, o cume do desespero. Mas aqui, ó, na fatologia, na segunda linha tem assim, a concentração mental omnifocal. E logo embaixo, na terceira linha, no final tem o esquadrinhamento do essencial. Do essencial. Mas então como é que faz essa concentração e tudo e... É uma coisa e outra. Isso aí é que é. A primeira é a análise, a segunda é a síntese. Lembra daquela minha técnica? Presta atenção. A concentração mental omnifocal, isso é análise. Agora, o esquadrinhamento do essencial. Síntese. Está bem claro, ó. Você pode usar isso aqui até como mega pensando. Síntese e análise. Mas eu queria saber assim, ó. Como é que a pessoa faz? Ela tem que fazer tábula rasa, ela tem que parar de pensar um pouco nas coisas que ela está fazendo? Ou não, ela vai... pode pensar, mas pensa no resto também. Ela pensa 5 coisas simultaneamente. Ela vê o que interessa. Nunca você pode ficar preso a uma linha só, um viés só. Lembre-se do multiviés. Entendeu? Agora veja, lá na frente você vai pegar a ponta da broca do tratuzão, longilínea. Você está entendendo? Que é a síntese. Agora, essa interpretação da omnileitura, isso daí é igual a hermenêutica de conteúdo de fenômeno? Porque algumas coisas... mas não é só isso. É hermenêutica de conteúdo e de forma também do fenômeno. É omnileitura, ela entra tudo. Escuta,
Quando a gente fala micro-universo consciencial, o que é? É a consciência. Isso que é? O conteúdo. É o conteúdo do seu ego. Isso é o micro-universo consciencial. Agora veja, para explicitar isso, para você espinicar, você explicar essa realidade, quantas formas você não precisa? Fórmulas. É uma loucura. Então veja, a omnileitura envolve estudo, conteúdo e forma. Então você não pode deixar nada de fora. Por isso que eu estou falando, tem que olhar tudo. Outra coisa, na hora que você vê um ponto, você tem que ver o outro ponto. Ou seja, essa abordagem que você fez, ela é intrafísica, você tem que ver a extrafísica que reflete nela. Essa que você fez é extrafísica, você tem que ver a intrafísica que reflete nela. E por aí vai. Mas o que é difícil... A omnileitura, por exemplo, ela abarca isso tudo. Com o passar do tempo, você acostuma. Uma das coisas que eu faço nas minhas leituras até hoje é colocar as enumerações quando elas são longas ou quando elas são inteligentes. Enumerações horizontais. Então eu coloco, por exemplo, o cara fez a enumeração de 5 coisas interessantes. Então põe 5, eu ponho na margem o total da enumeração. Isso tudo eu faço. Mas eu queria saber assim, ó, essa omnileitura geral, assim, para quem não sabe fazer isso, você faz uma coisa, mas depois você não consegue primeiro você tem que especializar. Você faz o quê? O que é que te interessa mais? Qual é o essencial seu hoje? Você começa por aí. Esquece o resto. Agora, aquilo ali você vai ampliando. Você não vai querer fazer isso tudo de uma hora para outra. Você fazer as coisas. Por que é que eu não falo nas coisas minhas? Sim. Se eu for falar aqui em linearidade do pensamento, nós estamos perdidos. Por quê? É a confluência de Foz. É Foz do Iguaçu. Todos os rios caíram na Foz. São os afluentes que vieram para o leito principal. Isso aí eu não posso falar com as pessoas. Por enquanto não dá. Agora, por exemplo, pode ser que daqui 1 ano, 2 ou 3, a gente vai ver o nível. Por exemplo, eu já estou trazendo agora os megapensenes. Isso aí já vai endilutar muita gente. Mas aí... Se levar a sério, que eu publiquei os 3 livros para preparar o ambiente. Preparou nada. Ninguém entendeu muito aqueles livrinhos. Mas como a pessoa faz para expandir? Porque senão corre o risco, daqui a pouco, dela ficar segmentada, entendeu? Ela acostumou com aquele jeito, o que a pessoa faz? Pois é, mas ela que vai ver. Ela demora, ela é TAC ou ela é BRAD? Se ela é BRAD, ela precisa de 1 ano. Se ela é TAC, ela precisa de 3 meses. A pessoa tem que ver. Agora, insista numa especialização de início. E depois você vai discriminando tudo e abrindo o leque. O processo todo é abrir o leque devagar. Porque senão você perde oportunidade. Uma outra coisa. Faça tudo isso com um livro seu que você possa arriscar. Não faça com um livro emprestado. Você está entendendo? E guarde aquilo na sua biblioteca. Que amanhã você vai voltar atrás. Bolas, eu li isso aqui, tinha um negócio, naquela ocasião eu não marcava, eu tenho que voltar lá para ver onde é que está. No início isso vai ser inevitável. Os primeiros 5 anos da pessoa, se ela for levar a leitura a sério, isso vai ser inevitável. 5 anos, no mínimo. Não tem jeito de ser diferente. Mas o suíço, fala aí. Então, a questão aqui sobre a taxologia, você cita a duplologia, o item 3 aqui, né? Sobre a questão da afinidade. Mas, ultimamente, o professor fala muito em encontrar alguém que seja diferente. E até no manual da dupla também tem uma forma de encontrar uma dupla de acordo com o número de vidas que você viveu, né? 30 vidas no mínimo, assim. Então, eu falo outra coisa também. Você, no nível que você está, que já é avançadinho, você tem que arranjar uma duplista que você possa ajudar a evolução dela. Então você não fica olhando só o seu egoísmo de ter uma companhia fora de série, uma serenona com você. Você vai arranjar alguém que se ajude. Então é uma dupla evolutiva de interassistencialidade. Alto nível. Eu confio em você. Mas tem que haver o predomínio da afinidade. Escuta, quando você vai lá para a Suíça, você vai sozinho ou acompanhado? Sozinho. Quer não? Então você vai acompanhar de amparador.
Eles vão dar um jeito. Ok. Tá certo? O predomínio tem que ser da afinidade. Né? Professor, Pode falar. Professor, esse livro dos pensênios trivocabulares seria uma continuação das centúrias ou daquele raciocínio? Não. É outra coisa Não, é completamente outra coisa diferente. completamente diferente, porque ele não usou isso especificamente. Ele usou vários macetes. Agora, se você for estudar os macetes que eu usei nas 400 fórmulas, você vai começar a entender as centúrias. O negócio é começar a ver. Entendeu? Agora, as centúrias tem de tudo. Né? São as nuvens. Qualquer um interpreta do jeito que interessa. Né? A Amado deve ter falado isso para vocês. E outra coisa, o meu manto está lá dentro, ninguém sabe. Sim? Quem é que falou aí? Não tinha outra pessoa aí que falou? Não, foi eu mesmo que disse, ou do jeito que consegue. É. Do jeito que sabe ou do jeito que consegue. Cada um faz o que pode. Você quer falar? Sim, na fatologia, na 6ª linha, quando o senhor fala da compreensão do sentido das coisas, a minha dúvida é quando é que a gente sabe que a gente realmente compreendeu alguma coisa? Porque parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais complexo alguns assuntos ficam. Não, as coisas vão ficando cada vez mais claras. Isso aí é só no início que você se confunde. Depois, com o passar do tempo, você domina o assunto. Então você vai começar a ver uma porção de autores que você acha fraquinhos, que eles ainda não chegaram ao nível que você já chegou. No início, todo autor para você parece estar na sua frente. Com o passar do tempo, a metade já vai começar a ficando para trás. E você passa. Vai chegar um ponto que, às vezes, você vai dominar 2/3 todos eles. Agora, isso tem que insistir. É aquilo que eu estava falando com a Kátia. Vai insistindo. Começa pequeno, que aquilo vai engrandecendo tudo, aquilo vai crescendo. E qual é o sentimento que a gente tem quando a gente compreende alguma coisa profundamente? Não, a primeira coisa, você vai sentir uma gratificação. A segunda, você vai sentir uma espécie de realização dentro de você. Agora, a terceira que é a mais difícil. Você vai ver que você está sabendo mais do que a média dentro daquele assunto. Isso aí você tem que saber viver com isso. Porque senão, você vai virar uma cérbera. Sabe o que é cérbera? Carrasca. Carrasca de conhecimento. Então é a pior coisa que tem. Aí tem que ir com calma, não pode. Tem que saber mexer com isso. De modo que essas coisas não podem ser esquecidas, não. Seja você simples do jeito que você está aí, com a maior complexidade na sua cabeça. Esse é o caminho, é o paradoxo da história. Não tem outro jeito. Valdo, na tua omni-leitura, você já deu alguns detalhes. Eu queria saber se você pudesse dar uma síntese. Por exemplo, deixa eu só te falar, então eu vou te dar uma síntese. Eu leio uma coisa, tudo que eu lembro, o que me interessa na hora, eu penso, na hora, aquilo passa na minha cabeça, sem parar, tudo. Agora ali eu vejo a forma, o fundo, a pessoa, quem é, por que aquele assunto, e vejo se aquilo me interessa ou não. Se interessa, eu marco lá ou marco fora. Eu sempre faço isso, não tem jeito. Entende? Agora, é um problema também daquilo que você esteja estudando naquele momento, naquele dia, naquele momento evolutivo, naquela semana, o que você está estudando. Então aquilo às vezes interessa. As minhas leituras, elas variam infinito. Agora, a melhor coisa que eu tenho, para mim, eu estou dizendo, a melhor coisa que eu tenho, o que é? É que eu marco tudo. Então, por exemplo, se eu for lá na holoteca, com os milhares de livros que eu trouxe e deixei lá, eu pego um livro daquele, você está entendendo? Está tudo marcado como eu fiz há 50 anos, há 60 anos, há 40 anos. Aquilo é para o resto da vida. Eu chego lá, eu vou entender tudo aquilo e mais do que eu marquei. Então, é o máximo. E é isso que a gente tem que fazer. Então a turma que mora aqui em Foz, eu falo assim, olha, o ideal é que você faça o seguinte, marca os livros tudo e dê para a holoteca. Se você vai continuar vivendo aqui, não tem problema, qualquer coisa você vai lá depois e rever tudo que você escreveu. É mais ou menos aquele esquema do heterocrítica, que a gente marca, mas ali você... O heterocrítica, por exemplo, é uma coisa, vamos dizer, primária, preambular, de preâmbulo.
É quem está começando a entender a coisa. Aquilo que eu parto o negócio para fazer a crítica, como é, o que você pode fazer, você pode ajudar até o autor. Mas aquilo é só início do princípio do começo. Você olha, pelos cursos aí de formação de autores, o que eles explicam é muito mais do que aquilo. Não, mas em termos de marcação do livro, é mais ou menos aquilo, mas... Não, agora, ó, vamos pegar esse livro aqui para a gente ver se tem alguma marcação assim para te falar. Você quer ver? Esse aqui é coisa à toa, porque o livro é bom, mas eu não dou assim milhões de valores para ele aqui, não é assim. Mas ele, por exemplo, ele está falando do Adorno, tem uma opção de coisa assim. Aqui, por exemplo, ó, de cara, eu escrevi aqui ó, no prefácio, ó, aqui. Pessimismo, quer dizer, o cara é pessimista. Eu só vi o pior. Dentro desse prefácio que ele fez. O nome é Simon Blackburn. Agora aqui, ó, lapidação ele colocou 4 teorias. Eu marquei as 4 teorias e coloquei 4, que é para chamar a atenção. Eu já fiz a síntese do tema aqui e do contexto dele. Agora depois, eu coloquei o negócio aqui, ó, que ele está usando um negócio sobre o pessimismo dele, que seja talvez o tópico. Ele está usando meta-indução pessimista. Ele chegou no máximo, né, para falar essas coisas todas. Agora, ele fala aqui, as maneiras como a reflexão destrói o conhecimento. Mas tão logo um questionador cético nos surpreende, falando outra coisa, tal. Isso tudo que eu marquei. A razão é unidirecional e busca um período longo de certeza e consenso universal. Se eu marquei a frase, que a frase é boa, a ideia está certa, está correta. Depois ele fala sobre a metamatemática lá, ó, das coisas dela. O colapso do paradigma da escolha racional em economia, que é a época atual. Depois, está falando sobre os Estados Unidos, o negócio da guerra no Vietnã. Aqui é o John Rawls. Esse Rawls, ou Rawls, como eles falam, foi o maior cara estudando essas obras dele sobre o processo da Revolução Estudantil e a guerra do Vietnã. Esse Rawls foi o máximo. E esse cara aqui, eles citam ele de tudo quanto é jeito aqui. Aqui, ó, ele está falando o seguinte: John Rawls publicou suas obras principais justamente no momento em que a Revolução Estudantil e a Guerra do Vietnã mostrava às pessoas que isso não era verdade e que os Estados Unidos, tementes a Deus, democrático, amante da liberdade e da torta de maçã, podem se comportar de maneira tão atroz quanto qualquer ditadura barata. Isso aí é o resumo da besteirada dos Estados Unidos. Está entendendo? Olha só, vale a pena. Agora, depois, o ceticismo militante, é outra coisa do pessimismo dele. Ceticismo militante. Depois, mais outras coisas, ele vai falando de tudo aqui. Ele fala, no pessimismo dele, ele lembrou da lei do Sturgeon. Você já viu falar a lei do Sturgeon? Alguém aí conhece a lei do Sturgeon? A lei do Sturgeon é o seguinte: 95% de tudo não presta. Esse é o cúmulo do processo do pessimismo. Ele cita a lei do Sturgeon aqui. Quer dizer, o negócio é totalmente pessimista. Então, por exemplo, eu resumi já o cara, minha leitura já viu tudo. Agora, veja, eu fiz uma porção de comparação com tudo que eu sei, tudo que eu já li, tudo que me interessa. Mas o importante das suas anotações é justamente você destacar... Eu sempre procuro enriquecer o texto, camarada. Quanto mais fraco ele seja, mais eu vou enriquecer. Agora, se ele é muito forte, mesmo assim eu enriqueço para mim. Às vezes eu não vou enriquecer o texto dele propriamente dito, mas enriqueço para mim. Você está entendendo? Então, para mim, de qualquer maneira, ele vai ficar mais enriquecido. Então, esse é que é o caminho. Agora, ó, tem besteira aqui, ó. Você quer ver uma coisa? Está aqui. Como é a filosofia que se pratica nesse lugar? Por que se faz filosofia? Pouco antes de morrer, descobre que o paciente, labirinto de linhas que coletaram, traça o delinear da sua política, sua ciência, seu país, seu modo de pensar, sua cultura, seu bem-estar, sua profissão e suas limitações. Então, essa filosofia, ele está metendo o pau na filosofia aqui. Isso é na introdução da obra. Tem? Eu anotei. E acho que é uma besteira isso aí que ele escreveu. Eu assino embaixo. Uma bobagem muito grande, que está acabando com tudo. Agora aqui. Ele está dizendo aqui. Jonathan Swift, segundo o qual existe algo inerentemente corruptor na política. Lembra que a gente falou isso aqui? Agora veja, ele esqueceu que esse poder, ele devia te falar o que é o poder na política. É o poder que faz a maior corrupção. Ele não falou, ou ele não sabe, ou ele não lembrou.
Faltou aqui. Isso é uma omissão do autor. Agora, assim vai um monte. Outra coisa, isso aqui é livro da Unimed. Está cheio de erro tipográfico. Está aqui um que está invasão. Ali na outro está realisticamente. Está tudo cheio de erro. Eu vou anotando tudo. Agora, se o livro tiver muito, depois eu vou pedir, por exemplo, a Adriana, ela anota tudo, marca as páginas e manda para a editora. Fala assim, corrige na próxima edição. Agora, essa prática de anotar tudo da forma e conteúdo, tudo que é importante, né? Aqui, isso aí é com o tempo também. Aqui, o outro cara está falando sobre o Rawls. O que é que ele fala do Rawls? O Rawls foi o filósofo político mais importante do século XX. Eles acham, né? A opinião dele. Então eu anotei. Quando o cara fala da opinião, a gente anota para ver, né? Porque ele está se expondo, ele está pondo as vísceras para fora. Mas eu queria saber assim, quando que a pessoa vai conseguir extrapolar o livro para ela fazer essa leitura que ela junta, o que ela leu, com o que ela viu, com o que ela teve de experiência com Começa agora. Você está lendo algum livro hoje? Começa a sua leitura lá, vendo tudo. Estabeleça as conotações com tudo que você lê na hora. É assim que faz. Vai chegar um ponto que isso vira hábito. Você não vai ter trabalho nenhum. É espontâneo, vira um instinto seu. Mas aí a pessoa faz... Gente, eu não tenho trabalho nenhum para fazer isso que eu acabei de mostrar aqui. Nada. Mas você não faz isso só com o livro, você faz isso com tudo. Pois é, mas eu comecei foi com o livro. Tudo meu comecei com o livro. Agora, hoje, a minha linearidade de pensamento é um absurdo. Mas é que o livro tem começo, meio e fim. Por exemplo, aqui, os amparadores que vêm conversar comigo já sabem que eu penso assim. Eles falam igual eu. Então já vem tudo empacotadinho a ideia, está tudo certo. Eu já sei quem é quem. Por exemplo, a transmissão telepática do enumerador não tem jeito de eu confundir com ninguém. Ele é que se aproxima muito mais do meu empacotamento de ideias lógico. Você entendeu, então? Agora, faça isso a partir da leitura. Daqui uns anos, você está assim com tudo. Agora, sai de baixo, você tem que ter muita paciência com os outros. Porque isso vai aumentar seu taco psíquico de uma maneira absurda. Então, eu estou ensinando aqui quando eu posso, e dando exemplo quando eu posso, das coisas mais avançadas que a gente consegue nessa vida. Eu acho. Eu raramente encontro um autor que pensa nesse nível que eu penso. A maioria peca por uma coisa, mas isso é normal, você sabe o quê? Falta parapsiquismo. Mesmo aqueles que estão trabalhando com parapsiquismo, eles não chegam nesse nível que a gente já sabe das coisas, porque eles ainda têm muita conotação mística, e aquilo desvia a pessoa. O problema todo é enganologia e desviologia. Esse é que é o difícil. Então, assim, se a pessoa for aumentando a retilinearidade, depois tudo que vem vindo de dado é como se fosse encaixando... Você já descarta o negativo, ou desnecessário, ou insuficiente, ou a besteira na hora. Aquilo fica automático. Então você perde muito menos tempo com qualquer coisa. Mas isso é uma coisa. Mas a outra coisa são as conexões que vão... As conexões, isso vem com o tempo, por causa da sua necessidade. Com o passar do tempo, a sua visão está muito mais de cosmovisão. Na hora que você vê uma coisa, você precisa. Eu, por exemplo, estou fazendo aquele negócio que você está trabalhando. Então eu peguei aqui e comecei a ver. Referida, pertinente, enfoque, sob análise, respectiva. Aí eu falei assim, não, mas tem aquele negócio do mencionado. Aí eu comecei a olhar. Então eu achei, ele aí está usando, supramencionada. Mas esse tem que arranjar mais, eu sei que tem mais. Isso aí eu coloquei na hora, do jeito que veio. Entende? Então essas coisas todas eu estou fazendo o tempo todo. Essa noite eu coloquei mais uns 4 lá, inclusive coloquei em ordem alfabética alguns. Grandões, tópico desse tamanho assim. Mas o aferidor de que isso está funcionando seria a capacidade de resolver problemas, das coisas irem... Não, o aferidor é tudo. É você se sentir bem com o nível da sua lucidez para o trabalho que você está desempenhando. O que adianta você ter uma lucidez enorme para aquele trabalho se você está falhando? Se há lacuna. Eu
não me suporto. Eu não aguento isso. Eu não deixo isso passar. Eu vou em cima. Você está entendendo? Porque o problema é comigo, eu tenho que resolver comigo, eu não posso apelar para ninguém. Agora, autores, com o passar do tempo, você não pode se desesperar com quem escreve livro. Porque senão vai chegar a um certo ponto, você não vai querer ler mais nada. Você vai encontrar erro por todo lado. Mas não existe livro sem erro. Sabe daquela história da aposta do cara de Belo Horizonte? Porque em Minas Gerais eles são os mais bravos que tem, somente a turma de Belo Horizonte, sobre filologia, né, linguística, português. Então arranjaram um livro que era do cara que mais conhecia o português na época, que é um grande professor de lá, que todo mundo reconhece, a gente tira o chapéu até hoje, é um dos maiores que o Brasil já teve. Agora você fala assim, esse livro foi feito revisão. Se você achar algum erro nisso aí, nós te damos um banquete. Eu arranjei 3 erros. Outra coisa, é um livro de 200 páginas só, coisa à toa. Agora, ninguém esperava aquilo. A partir daquilo... Agora, eu só perguntei, foi o autor que fez a revisão? Eu falei assim, não, o Valdir não fez, então tá certo. Porque o autor é um dos maiores do Brasil. O nome dele é Abigar Renault. Alguém já leu alguma coisa do Abigar Renault? Sou português. Uma das maiores cabeças que o Brasil já teve. Ele era de Minas. Agora, o livrinho dele não podia sair, porque eu sou português. Todo mundo já tinha feito revisão. Eu achei 3. Aquilo foi um absurdo. Outra coisa, eu era estudante. Estudando curso científico. Aí eles falavam para mim, agora você pode escolher o que você quiser. Que nós vamos te dar um banquete. Eu não escolhi nada, né? Eu falei com ele, não, se vocês puderem, porque eu não tinha dinheiro, né? Me dê os livros bons que vocês acharam do Abigar Renault. Eles me deram um monte de livro. Tem livro dele lá embaixo. O livro, a leitura, então, de livro, seria só assim, o estímulo, o fator desencadeante? Não, você pega tudo do livro. Eu leio tudo e vejo tudo aquilo que interessa. Agora, por exemplo, depende do tema, quem é o autor. Uma coisa é um autor desconhecido para você, outra coisa é um autor antigo, que você já conhece. Se é o antigo, tudo fica mais fácil, a abordagem é outra. Mas aí, com o tempo, aqueles autores que você achava interessante, aí você começa a Nós vamos diminuindo. Você... Aqui, é o seguinte, é como se fosse aquilo fosse escurecendo. E o foco vai desaparecendo e vem outros no lugar. Então o megafoco, o spot, ele vai mudando sempre. Então todos esses ficaram secundários. Comigo, por exemplo, eu dava muito valor para a questão da forma, porque eu estava começando a estudar. Com o passar do tempo, todos eles ficaram na sombra. Hoje o que interessa é conteúdo. Então, por exemplo, desses autores aqui, quando ele fala no Adorno, eu estou ouvindo bem, estou prestando atenção bem no que é que eu estou falando, para ver se tem alguma bobagem. Que eu conheço bem as coisas. E o Adorno é um cara sério. Já o outro já falou que o maior em política, que não foi o Adorno, foi esse Rawls. Você está entendendo? Ele tem razão. Mas o Adorno, no ponto de vista geral, é muita gente que acha que ele é que foi o maior, do século XX. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, aquilo que me deram aqui daquela revista sobre nazismo é a melhor coisa que eu já publicaram no Brasil. Aquilo deve ter sido feito fora do Brasil. Eu comecei a ler, tem o resumo do livro do Fest inteiro e mais alguma coisa. Agora tem um absurdo lá, que é um negócio que eu estou procurando desde a época da guerra, que são os filmes, os 1000 e tantos filmes, lá está citando, né? 1000 e tantos filmes que os nazistas fizeram contra os judeus. Vocês sabem disso, né? Os judeus acabaram com os filmes, então a gente não vê. Diz que tem agora na internet alguns. Que os filmes são muito bem feitos, mas tudo é anticosmoético, tudo era para acabar com os judeus. Agora, fizeram mais de 1000. E é a primeira vez que eu vejo em português referência a isso. Isso nunca apareceu. A revista traz tudo lá. É muito bem feito aquele negócio lá sobre o nazismo. É a melhor publicação que eu vi. Tem um resumo do livro, das 1000 páginas praticamente do Fest. Isso é o máximo. É estudar demais aquilo ali para fazer aquelas perguntas e respostas. Tá o máximo. Eu estou lendo com calma, anotando tudo, para me ver o que é. Aquilo que me deram aqui, parece que tem lá no Caruso. Eu estou com vontade de ir lá hoje no Caruso só para ver se tem coleções de outras coisas dessa editora. É da Scala. Mas isso é coisa nova, nunca vi. Você já viu esses livros da Scala? Pois é. Você que vive lendo aí, você ainda não viu isso, né? Eu também não.
Eu vou ver se eu passo lá no Caruso para ver se tem outras coleções que me interessam. Eu queria entender aqui na página 77, Sim. nessa taxologia, como que isso daqui vem com a omnileitura? Escuta, comunicologia, vamos entender. A conexão, o maior rapport com o amparador extrafiz de função. Você está lendo. Como é que é? A sua leitura enriqueceu você. O seu amparador extrafiz de função, se está enriquecendo você, pega nele, pega no seu serviço. Está começando a entender a conotação, olha a cosmovisão. Vamos ver. Conviviologia. A aproximação evolutiva, pessoal e prioritária com consciências mais experientes. Você está ampliando a situação, você vai chegar perto. A hora que você começa a irradiar seu pensamento, que você alcançou aqueles pensamentos, você vai sair da sarjeta. Você vai começar a ir para os píncaros da ideia. Outra coisa, duplologia. A intensificação da afinidade coexistencial, proexológica e produtiva com o duplista ou a duplista, com co-omnileitor cósmico. Se a pessoa gosta do mesmo livro que você, etc. tal, o que acontece, tal. O processo, por exemplo, de ver os filmes iguais, tal. Grupo Karmologia. A predisposição à inter-relação eficaz entre a equipe pessoal e a equipex. Eu, por exemplo, eu faço muito mais do que isso. Né? A hora que eu chego e mostro aqui que eu estou lendo, estou dando um exemplo de leitura, tá certo? Dentro do processo da leitura, eu estou irradiando aqui. Você não viu ontem que eu falei no livro? Uma pessoa na mesma hora mandou lá no online, perguntando que livro que é, como é que é. Estuda isso. Então pensa bem como é que você estuda omnileitura. Agora, essa minha omnileitura aqui é um exemplo disso. Essa que eu faço aqui. De dezembro para cá, depois dessas coisas nossas aqui, foi que eu apresentei mais o negócio do livro, eu acho que eu já falei em 4 livros até agora, esses dias, essa temporada, de dezembro para cá. E olha, que aqui eu estou lendo devagar. Isso não é meu ritmo de leitura. Um livro desse aqui eu leio assentado às vezes. Entendeu? Eu não estou com o meu, eu estou com um ritmo com calma, devagar. No início você tem que fazer, ter muita calma, tem que ter muita paciência, para você pegar todos os pseudópodes da ideia. Você está entendendo? Tudo que ela dá. Os estilhaços da explosão do pensamento. Estilhaço da explosão do pensamento, tá certo? É o cluster, aquela bomba que faz pedacinho. O pensamento é isso, é o cluster. Agora aqui, uma pergunta. Em relação às 16 consciências, gente, olha aqui, está rendendo de novo, viu? Em relação às 16 consciências ressomadas na China, por acaso Giordano Bruno estaria entre eles? Não. O que o senhor poderia nos falar a respeito dessa consciência que viveu à frente do seu tempo? Eles acham que o Giordano Bruno foi o Allan Kardec. Eu não sei. Você pode falar sobre o curso Mega Pensante de abril? A omnileitura facilitaria os Mega Pensantes? É lógico. Mas olha, os Mega Pensantes, quando eu for dar o curso, se você aparecer lá, você vai ver como é que é, e você vai ver que os Mega Pensantes vão ajudar a omnileitura, e a omnileitura vão ajudar os Mega Pensantes. E isso aí vai aumentar a sua cabeça. A primeira coisa que eu peço para a pessoa ir nesse curso é arranjar espaço na sua cabeça para colocar coisa nova. Só isso. Eu acho que eu não estou pedindo muito, não. Mas que eu estou muito cretino demais. Eu sei que eu estou cretino, não é preciso. Está certo? Arranje ideia nova, porque senão a pessoa não vai entender as 200 fórmulas. Não vai adiantar nada. Outra coisa, essas 200 fórmulas eu nunca publiquei, ninguém conhece. Vocês estão vendo pela primeira vez, você nunca viu isso comigo, esses anos todos, pois é. Agora, você não viu o que o Antônio falou? Aqui, ó. Que revista que é essa sobre o nazismo? Chama Nazismo, editora Scala. Entende? É uma revista durinha, bem feitinha. Está lá embaixo, lá na Lotec? É como se fosse um livreto. Não está não. Estão vendendo por aí, é dessa semana, e saiu agora. É coisa nova. Tá. Quando eu ler e anotar tudo, vai para a biblioteca. Não sei quando.
Ali no Atributologia. Atributologia. Predomina as percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à homine e acuidade parapsíquica. Tá certo? Quando em vez de quanto? Não, é quanto. Isso aí lá eu já corrigi. É quanto. Não é quando, não. Esse quando é jeito de vez em quando a gente é. Isso aí eu usei de todo dia. O burraldo, burrildo e burróide aqui, ó, comete esse erro sempre. E dentro dessas consciências que foram para a China? Para a China, é os 16 mais um. O Wallace. O que tem? Não, o Wallace não tem nada a ver com isso. Não. O povo que foi para lá é tudo gente doutor em parapsiquismo. Tudo é gente que já foi pitia, pitonisa, que já mexeu com isso de todo jeito. Por isso que eu falei, Leonardo da Vinci é desse povo. Vai, lógico. A artista daquele jeito até hoje, tudo preso ao processo. A hora que ele ficou doente, ele regrediu para a arte. Você viu, né? Se ele não tivesse ficado doente, ele teria entrado na ciência pura. Hein? Natuza Évola, Eusápia Paladino, foram ou não? Não, a Natuza Évola, ela é recente. O que você está querendo? É lá é da terra dele, do Carcamano, aqui, é da mesma terra. Paravati, na Itália. Paladino também não. Não. Paladino é uma grande personalidade. Pega depois no Projeções da Consciência, que eu falo nela lá. No último capítulo. Tá certo? Pega lá e lê. Ela foi uma grande personalidade. Mas eu não sei, não tem nada a ver com ela, não. É difícil de entender, né, o processo, porque eu assisti numa apresentação de biografia que ela, na vida dela, era bem intelectualmente fraca, né? E aí depois como é que ela estaria... Mas parapsiquismo, esse negócio de fraqueza intelectual é secundário, né? Mas você pensa que... Se a pessoa pega as inspirações de tudo, vem uma pessoa aí que é um gênio falando através dela, acabou. Agora, você pensa que em vidas anteriores dela trabalhou bastante intelectualidade? Lógico. A maioria desse povo todo. Todo mundo aqui. Agora, era uma intelectualidade pobre, né? E se comparar hoje com essa comunicação que nós temos, não dá mais, né? Tudo aumentou. Nós vivemos, assim, o suprassumo do processo intelectual. A Terra nunca esteve tão brilhante, com tanta acuidade, do jeito de atualmente, em todas as áreas. Isso é muito sério. Nunca se teve tanta hipótese racional, entende, brilhante, como se tem hoje na Terra. Com todo o processo da eletronáutica, todas as besteiras que tem aí. Não interessa. É muito sério isso. Quem é que está com o microfone? É você, ô chefe? Você não acabou de falar? A gente cortou você aí, eu e a Kátia. É isso? É preciso voltar para o cara, porque senão depois ele me cobra, me pisa no pé. Voltar o seguinte, quando você faz todas essas anotações, depois que você reconsulta... Eu passo tudo para os meus dados, às vezes diretamente já para o computador, aquilo que me interessa. Aqui, ó, eu li uma porção. Mas de todas as páginas que eu li, tem 7 pontos até agora que me interessa anotar. Mas essas anotações, quando você vai reconsultar, você só vê essas anotações? Não, eu já vou direto naquilo que eu já sei mais ou menos. Uma outra coisa, devido a essas anotações, isso amplia aquilo que nós estamos estudando esses dias aí, uma semana aí para trás. O caso da retenção da memória. Então, na hora que eu pego uma coisa dessa, eu pego o resto tudo. Aquilo encadeia o pensamento. Fica tudo mais fácil. Sabe que coisa escrita, grafada, é muito melhor. Agora, você grafando suas anotações diretamente do texto, melhor ainda. Por exemplo, a hora que eu acabar de ler esse livro, passa um pouco, eu vou levar tudo na poloteca, fica tudo lá, é da holoteca. Entendendo? Esses dias eu mandei para lá. Eu mando assim 500 livros, 600 livros de uma vez. Esses dias agora eu mandei, acho que foi, eu não sei quantos, mas deve ter sido quase 200 filmes. Você vai falar assim, Valdo, você viu esses 200 filmes? Porque isso foi recente. Não, eu não vi tudo. Às vezes começa a ver só uma coisa que eu quero ver, uma coisa passa para frente, etc. Tal. Raramente eu leio inteiro.
vejo inteiro. Mas eu mandei um monte agora. Você lembra que quando eu tinha em Belo Horizonte, eu comprei 62 filmes, né? Esses dias eu fui lá e comprei 12 de uma vez. Lá nas Americanas. Alguns você lê inteiro, em termos de livro. Tem muitos que você lê inteiro. Tudo meu depende do meu interesse, do momento evolutivo. Eu posso demorar mais ou demorar menos. Seja filme, seja revista, seja jornal, seja livro, seja dicionário. Você sabe que eu vivo lendo dicionário, né? Eu sou viciado em dicionário. Quando te interessa, você lê o livro inteirinho. Eu revejo 3 vezes, 4, 5. Por isso que eu vou anotando. Agora, quando eu tenho dificuldade, que eu quero anotar outras coisas, o que eu faço? Eu arranjo outro exemplar do livro. Então, aconteceu um caso desse aqui. Foi a filha do nosso amigo, que veio aí, da projeção. Sabe quem era? Não, a filha dele que veio aí. A filha do Monroe. Né? Agora, a hora que ela chegou, ela viu um monte de livro. E eu tinha recomendado isso para eles, para mostrar. Tinha 9 livros do pai dela, tudo anotado. Cada um uma anotação diferente da outra. A edição é a mesma. Ela viu isso. Hein? Ela viu isso. Parece que ela viu essas coisas aí. O negócio todo. Entende? Aquele monte de livro. Cada um tem uma anotação diferente do outro. Quando você tem que fazer uma anotação que interessa, naquela ocasião está fazendo para dissecar o livro dele, para colocar na bibliografia, do jeito que eu fiz. Né? Agora, só uma última coisa. Quando você falou da questão aqui da mega pensa entre vocabulário e o Nostradamus, eu não pesquei bem. Você poderia detalhar o que é essa relação? Não, deixa eu só te falar. O que eu vou falar lá é só en passant, mas é uma coisa para a pessoa pensar. Ele, quando foi fazer as centúrias lá, ele detalhou tudo do ponto de vista intelectual, do jogo do pensamento. Agora, se uma pessoa for estudar tudo que eu faço, porque eu estou debulhando, ele não debulhou nada, eu estou debulhando as formas do Mega Pensene. Se uma pessoa for prestar atenção no que eu fiz com a gramática, para debulhar a gramática toda, foi isso que o Antônio falou aí agora, um pouco antes. Eles vão começar a entender o que é que o Nostradamus fez com a centúria. Quem for mexer vai começar a ver como é que é. Em parte, é mais ou menos isso, porque tudo é jogo de palavras, né? Tudo que a gente faz, toda a redação é um jogo de palavras. Agora, esse jogo de palavras das centúrias é sofisticado. O das fórmulas, ele é sofisticado, mas deixou de ser sofisticado a hora que eu explicito as fórmulas. Entendeu ou não? Então, qualquer um vai entender aquilo. Agora, eu jogo com a sílaba das palavras, eu jogo com a terminação, jogo com sufixo, prefixo, afixo, essa coisa toda. Agora, 400 formas para você estudar frase de 3 palavras, não é um absurdo? Onde é que eu fui arranjar 400 formas para fazer isso? É isso que você vai ter que ver lá. É isso que o Antônio viu e falou, não, é um absurdo. Agora veja, tem lógica no que você leu? Você fez as frases, ou você compôs as fórmulas e fez as frases, ou foi simultâneo? Eu topo qualquer coisa, o que você quer? Você quer que faça a charada de trás para diante, de diante para trás... palindrômica, o que você quer? Agora, aquilo dali, você fez assim no intensivão ou você foi fazendo nos seus intervalos? Não, eu primeiro vi aqueles que eu tinha anotado. Aí eu já tinha alguns milhares, tudo anotado. A partir daquilo ficou tudo mais fácil. Agora, ao passo que foi precisando, eu criei outros. Agora, por que aí é que aumentou. Eu acho que quando eu comecei a fazer as formas, eu não lembro bem, mas eu tinha mais de 5 mil. Agora o resto veio depois. Agora, por que você selecionou aquelas 200 fórmulas? Por que aquelas 200? Eu quis colocar no mínimo 100. Aí chegou o enumerador para mim e falou, não, faça no mínimo 200. Eu falei assim, então lá vou eu, né? Comecei, né? Meter os peitos, como se diz. Tirei fora o sutiã e meti os peitos. Agora, aquilo ali você fez tudo assim da sua cabeça ou você fez aquelas listas que você faz? Não, eu fiz primeiro da minha cabeça e depois consultando as minhas coisas. Tá. Por exemplo, todos aqueles dados que tem no manual de redação,
a gramaticologia toda que eu conheço. Você sabe, só lá no manual tem um monte de gramática, com um monte de coisa disso, fora os dicionários. Isso tudo, para fazer aquilo lá, aqueles detalhes, tem coisa que você tem que ver. Não dá para você guardar tudo na hora, se você está criando aquilo, não dá. Mas você recebeu muita inspiração para isso, Valdo? Hein? Você sentiu muita inspiração de amparadores para esse trabalho? Não, o caso é o seguinte, eu já tinha ideia disso, porque eu era implicado com isso no curso ginasial. Eu vi uma frase de 3 palavras e falei assim, não sei por que é que o autor não dá valor para isso. Aí eu fui ampliando as minhas coisas de parapsiquismo e comecei a lembrar de vidas anteriores minhas. Eu já tinha feito a opção de coisa disso antes. Então, eu falei assim, eu vou fazer agora um monte. Comecei a anotar as frases trimembres. Mais ou menos quando eu vi que tinha aquele monte, que eu não sabia como, mas devia ter umas 5.000. Eu comecei então a ver as formas que eu tinha feito para fazer aquilo. Aí eu comecei a fazer outras. E comecei a julgar com a fórmula, que é a gramática, com toda a gramaticologia que eu conheço, para chegar a outras formas. Aí eu falei assim, opa, eu vou levar isso para 100. Aí chegou o enumerador e falou assim, não, leva para 200. Aí eu ainda argumentei, falei assim, vem cá, mas não são 100, são muito mais de 100, porque uma boa parte das vezes tem 3 tipos, cada uma. Se você colocar 3 vezes 400, na verdade são 1.200 formas. Eu não sei quantas são, se a gente for contar. Aquilo é uma hora a gente pode contar. Para saber quantas formas reais que tem. Que elas se bipartem, entende como é que é? Agora, a hora que ele falou que era para levar para 200, eu falei assim, então eu levo. Aí eu comecei. Aí é muito mais trabalhoso, porque não pode ter repetição, e você sabe, lá não tem jeito de ter repetição. Você leu, né? Não tem jeito. Agora, tudo tem exemplo. Eu falo o que é, mato a cobra e mostro o pau. De onde veio o pau? Você está entendendo? De cada uma. Aquilo é que eu duro. É dar os exemplos. E o exemplo está tudo assim, na ordem, tudo espaçado, tudo mostrando, tudo. Quer dizer, tem que ter Jó, a família inteira, senão não vai não. Não dá para fazer isso. Outra pergunta que eu queria te fazer, para chegar ao ponto de fazer a omnileitura com eficácia, você tem que estar na condição de consciência lúcida? Porque me parece que a chave da omnileitura é o parapsiquismo. É a acuidade. Não precisa de parapsiquismo. Você vai chegar ao parapsiquismo na hora que você começar a ter a omnileitura. Mas não precisa. Isso aí não é elemento inicial para começar, não. Não é fator sine qua non. E você, a princípio, vai devagar, analisando todos os detalhes. No início é vagarosa, depois você vai tomando velocidade cada vez mais. Chega num ponto que o parapsiquismo domina você. Sim, mas em primeiro momento você analisa todos os detalhes para chegar ao ponto em que você vai saber desprezar o detalhe inútil. Vai ter uma opção de coisa que você vai ver, isso tudo é besteira que eu fiz no início, não me interessa mais nada. Então aquilo você descarta. Você fica com o essencial, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então você não precisa começar... Com isso, você aumenta demais seu dicionário cerebral, sua memória, tudo isso melhora. Não precisa começar, então, com o parapsiquismo... Não. O parapsiquismo não é fator sine qua non. Não. Para quem está começando, não precisa. Eu falo. Mas veja, o ideal é que com o tempo, não tem jeito, o parapsiquismo vem. Isso é inevitável. Mesmo que a pessoa não queira. Mas ela pode desencadear sem o parapsiquismo. Só com a hiperacuidade dela. Até como uma dela. forma, então, de desenvolver o parapsiquismo. É interessante isso. A maioria dessas técnicas nossas, agora, por exemplo, o mega pensene é isso, totalmente. É uma forma de desenvolver a sua acuidade, o seu português, a estrutura da língua, tudo isso. Juntando as pontas ali, professor Valdo, mas, aliás, a pergunta é essa, juntar as pontas de tudo, que tem hora que o taquipsiquismo a gente atrapalha aí com o taquipsiquismo. Não, ele só ajuda, é porque a pessoa está em desenvolvimento. Ah, tá. É aquela história sua. Tem hora que ele está... Qualquer coisa ela reclama de qualquer coisa. Eu percebo que me... Aumente, nunca diminua, que você vai acertar mais. Tá. Isso é uma regra para vocês todos. O difícil... Prefere aumentar, nunca diminuir. Porque o taquipsiquismo, no caso, tem hora que a gente atropela, mas Não, é porque você não soube mastigar e deglutir.
Tá, então eu pus aqui juntar as pontas, e isso no exemplarismo é muito importante, no dia a dia, para não ficar na parte teórica, não é? Há um pragmatismo natural nessa história. Agora, olha, a forma ajuda o conteúdo, e o conteúdo ajuda a forma. O casamento das duas coisas é o máximo. Então é isso que eu me bato aqui. Uma outra coisa, vocês nunca viram uma pessoa que falasse tanto de parapsiquismo igual eu, mas também vocês nunca viram uma pessoa que falasse tanto de forma com parapsiquismo igual eu. Essa segunda coisa que eu sou diferente. Que a maioria mexe com muito parapsiquismo, mas não olha o processo da forma. Chico Xavier recebeu 412 livros psicografados e deixou aí. Mas o processo da forma, ele tinha dificuldade com aquilo. E eu te pergunto... Ele não escreveu nenhum manual de redação do psicógrafo. Eu te pergunto, hoje você aguenta ler aqui esses livros? Hein? Você aguenta... Porque eu tenho dificuldade de ler esses livros. Dele? Não, porque tem muito livro dele que tudo é repetido, mas não é isso. É porque você leu um, você leu 20. Você leu 50. Ele é repetitivo. Olha, Krishnamurti é a mesma coisa. Você leu um livro dele, às vezes você leu 15, 16. Porque são repetitivos, mas veja, em religião, isso é feito, porque a quantidade, eles dão muito valor para isso. O Chico dava muito valor para a quantidade de livro. A expressão que isso dá para o povo. Entendeu como é que é? Eu nunca dei valor para isso, o que me interessa é a qualificação. Isso é bobagem. Você quer falar? Sim, o senhor falou lá no início que a gente deve insistir numa especialidade. Sim. E depois abrir o leque. Com o desenvolvimento do parapsiquismo, esse leque amplia, as associações são feitas e tal. Como evitar a dispersão? Como a dispersão, como você vai devagar e sempre, você vai devagar e sempre. A dispersão, ao passo que vai aparecendo, você vai consertando, você vai corrigindo. A coisa não fica assim. Você não pode aumentar o leque de uma hora para outra. Por exemplo, eu não posso chegar para vocês e falar assim, ó, vocês vão fazer tudo que eu faço. Você vai fazer a leitura disso e vai colocar, aí dou para você aí 50 coisas para você ver na leitura. Você fica doida. Agora, se você começar a criar isso, daqui 1, 2, 3, 4 anos, você está com mais de 50, você está com 100 itens que você faz sem ficar doida. Então o problema é devagar e sempre, tem que insistir, persistir, constância, tenacidade, perseverança, senão não vai não. Agora a pessoa chega lá, qualquer um chega, tem que insistir, não pode deixar de insistir. Agora aqui outra pergunta. Em 1989, fui a uma palestra do senhor no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O senhor falou sobre Apolônio de Tiana. Gostaria de saber alguma biografia sobre essa consciência, pois só achei em espanhol. Tem alguma tradução em português? Aí é o tal negócio, né? É o caso de vir aqui e ir lá na nossa holoteca. Na holoteca tem que ter o processo do Filóstrato. É só ir lá. Pois é, mas lá até o Filóstrato, nós temos em português lá embaixo. É só a pessoa procurar. Filóstrato, olha isso, Filostratus. É o Filóstrato. Mesma coisa. É do jeito que pronuncia. Com F, no início. Que tem isso, conforme a língua, vai ser PH, mas não é não. E outra coisa, às vezes tem também H no meio e tal, mas não é isso, Filostrato. Professor, sabe? Sim. Em relação a essa questão do registro ser importante para a leitura, né? Eu tive uma experiência pessoal aqui quando cheguei no CAEC, que eu sempre tive problema de memória. Desde o começo da adolescência, minha memória é muito fraca, meus pensamentos não se fixam, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive a ideia de começar a registrar todos os pensamentos que eu tinha, todas as percepções que eu ia notando durante as palestras, as ideias que iam surgindo, eu ia colocando aqui no computador e tal. Eu fui percebendo que ao longo dos dias, a minha capacidade de associar um fato, uma ideia, uma leitura, um texto com aquilo que eu já tinha visto aumentou de uma maneira absurda. Isso foi aqui no CAEC? Foi aqui no CAEC. Você foi ajudado, porque o ambiente aqui é propício para isso. Faça isso agora na sua casa. Com certeza. Olha o meu dedão no seu nariz. Olha o meu dedão no seu nariz. Leva isso para lá. Não perca, né? Não deixa a peteca cair. Está entendendo? Você faz isso na sua casa. Que aqui, ó, facilita tudo, todo mundo sabe disso. Quem é que está com
Você pode falar. Eu queria voltar ainda no Nostradamus. A Malu comentou com a gente que o pai dele teria nascido em Carcassonne. Foi. Ele viveu no sul da França. Há uma hipótese. É uma hipótese. Tem alguma relação dele com a obra do Balzac, do Cristo Espera por Ti? Não, não tanto. A relação que tem... Não está entendendo? A relação... É difícil a gente ver isso aí. Mas diretamente não tem, não. E a gente vê que no sul da França é um local que tem, não sei parapsiquismo, mas muitas consciências que passaram por lá, na história. Sei, agora o Nostradamus é de Provence. Ela falou isso lá, né? Mostrou tudo. Pois é. Agora, por exemplo, tem uma daquelas aldeias, ou se você quiser, as towns, lá, a cidadezinha do interior e tal, que está falando lá no Cristo Espera por Ti, que tem relação com as coisas do Nostradamus. Um dos lugares lá. Com a família dele, com o pai, etc. Entende? O ambiente. No livro do Balzac fala do local, que é a coisa toda e tal. Daí me surge uma outra dúvida. Aqui Foz do Iguaçu é um local que tem muito parapsiquismo, enfim, que as pessoas que estudam isso estão aqui. Não, mas aqui tem outra coisa mais séria que você não falou. Tem 7 energias básicas. É um dos chakras da Terra. E lá? Aqui é melhor que Carcassonne, não pode nem comparar. Ah, sim. Se tivesse alguma coisa boa, eu ia fazer sabe, as relações. Eu arranjei Vilcabamba para fazer com Foz do Iguaçu. Mas ao longo da história, lá parece que tem mais história relacionada... Tem muito mais, que tudo lá é muito antigo. Isso. E aqui, aquela cidadela tem séculos, pensa bem naquilo. E outra coisa, tem um ambiente lá ainda, que tem umas masmorras. Quando eu fui lá, já faz mais de 40 anos. Mas naquela ocasião ainda estava tudo pesado. Masmorra da época. É tanto que o Chico queria entrar lá e falou assim, não entra aí não, que o ambiente aqui está pesado, não entra não. Tirei ele de lá. Isso dentro da cidadela. Pois é. É que eu levantei isso, que agora eu lembrei, a Mala também tinha falado, que o Nostradamus era amigo do rei da época. Não, depende do rei, depende da época, e o que era e com quem que vocês estão falando. Havia uma opção de coisa nesse sentido. Sim, mas e ele foi perseguido por ele, você sabe, pela igreja, pela rainha, pela turma. E ela disse que... E outra coisa, eles acharam que ele era péssimo, que a família morreu. E ele continuou vivo. Você está entendendo? Sim. Então ele teve que fugir. Ele andou, que eles falam 9 anos, mas ele andou muito mais do que isso. Viajando, e ninguém sabe o que ele fez. Porque parece que tem... Ela falou isso lá, né? Deve ter falado isso. Né? Ela falou também de uma relação que um amparador da constância da obra seria alguém do meio do Nostradamus. Não, tem gente do Nostradamus, tudo aí é da mesma turma, entendeu? A equipe é mais ou menos a mesma. Tá bom. Outra coisa, o próprio Swedenborg tem relação com esse povo, entendeu? Agora o Balzac tem um monte de gente, o Allan Kardec tem, a Blavatsky tem, é uma equipe disso aí. O melhor da história. Agora eu vou te falar uma coisa que não tem nesses livros. A maioria desses caras são todos ex-chineses. Do quê? Mas fala. A Malu disse que no período ali entre 1534, a partir daquele período, ele teria desenvolvido mais o parapsiquismo, porque ele teria passado um tempo... Porque ele ficou mais tempo que ele pôde pesquisar. Ele usava muito minerais e muito vegetais. Depois que a família dele morreu, que aí ele perdeu o dote... Mas ele foi preciso de viajar, porque o povo estava querendo acabar com ele. E desmoralizaram ele acabou, né? Como médico, ele ficou entregue às baratas. Nesse período, você sabe se ele encontrou alguém durante esse trabalho de desenvolvimento do parapsiquismo, da autopesquisa, que foi importante? Não, ele estava pesquisando as coisas do passado dele, de ele vidas anteriores. Foi um trabalho introspectivo. Estava pesquisando vidas anteriores dele lá na Europa. Um lugar que eu sei, que eu tenho certeza que ele foi na Itália. Nesse período? Ele andou em muitos lugares. Agora, ninguém sabe direitinho, porque ele... Era o jeito. Ele entrou na muda. É aquilo que os políticos fazem. Fugiu. Deu um jeito de cair fora. Porque a situação estava precária. Agora veja. Já tinha havido uma opção de peste, uma opção de praga.
E ele tratava sempre de todo mundo. Todo mundo batia a palma. Na hora que morre, um monte de gente em torno dele, inclusive a família, todo mundo vem contra ele. Que tristeza. Agora, no espiritismo foi a mesma coisa comigo, aconteceu a mesma coisa. Enquanto eu estava dando a teta, todo mundo mamando, eu sou do paraíso. A hora que eu deixei, não, ele é obsidiado. Aí você dá um jeito, é bem as mesmas coisas, sempre a mesma coisa. E teve algum motivo especial para ele ter ido para a Itália? Ele foi ver coisa da vida anterior dele, vidas anteriores. Que tinha ligações com a Itália. Ele estava estudando isso. Aquilo tinha relação, porque tinha algumas coisas que ele estava estudando. Foi aí que depois apareceram as centúrias, com uma opção de coisa disso. Entendeu? Tem uma relação disso aí, séria, lá no fundo. O que ele usou de forma criptografada, você está abrindo agora, na verdade, quando você fala que está esmiuçando. Não, esse caso dos megapensenos já é uma ideia. Só para a pessoa ver. Não é bem assim, ela não vai destrinchar tudo que está lá na cintura com os megapensenos, não é isso. Mas a pessoa vai ver como é que faz as abordagens para chegar naquilo. Isso aí é poderia ser uma chave para a pessoa ver. Vocês vão ver depois, com o curso que eu vou dar, isso vai ficar mais claro. Entendeu? A hora que a pessoa vê essas 400 formas, do jeito que você deu lá, você não acha que realmente é um negócio assim que não acaba? Aquilo vai indo, 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 vai indo. Uma loucura isso aí. São mais de 4.000 temas. É um negócio para pensar. Eu peguei dos 4.000 para fazer as formas, as 200 formas. Ele andou estudando muita coisa, né? Já não sabe direitinho. Agora, o processo dele, que não ajudava muito, é que a medicina era muito atrasada, né? As coisas que ele estudou. Então, ele começou a usar muita coisa da natureza. Ele usava muita botânica. Você está entendendo? Agora, o que ele queria era fazer umas coisas para estudar a vida anterior, que ele mexeu com aquilo. Agora, outra coisa. Os espíritos lá com Allan Kardec, aquele negócio todo, que usaram das mesas girantes, aquela coisa toda, tem uma opção de coisa que é tudo coisa que o nosso Adão já usava há muito tempo. Você está entendendo? Muito antes dos espíritos e dos espíritas. Ele já usava aquilo tudo. Agora, outra coisa, ele usava tudo que ele lembrava de retrocognição quando ele foi Pitya. Sabe? Foi pitonisa. Então ele usava as mesmas coisas, aquele negócio da trípode. A Amada deve ter falado isso lá, não falou? A trípode é as mesmas coisas do oráculo de Delfos. Ela não falou nisso? Não, ela sabe disso, isso tem lá nas coisas. O nosso Adão tem relação com esse negócio todo do oráculo de Delfos. A vida dele, um monte de coisa que tem lá. Agora, ela deu um kit para vocês, não deu? Tem um pacotinho assim de coisa só sobre Nostradamus. Pega lá, que lá deve estar falando esse negócio do oráculo. E a trípode, que Nostradamus usava a trípode. Mas fala. Você falou que uma leitura propicia uma compreensão mais ampla de um texto e faz você ampliar esse texto. Né? Isso. Isso aí tem a ver com o conceito de Humberto Eco, de obra aberta. Até um certo ponto. É o processo da semiótica dele lá, com as coisas todas. Ele faz ver mais coisas do que o próprio texto tem, né? Mas você, depende de você. Escuta, o professor tem que ser uma pessoa que sabe mais do que a média dos alunos. Mas no meio daqueles alunos, pode ter um aluno que sabe mais do que o professor. Na leitura, a pessoa que está lendo, aquele cara fez um livro e então os leitores estão lendo. Aquele livro tem que saber mais do que a média desses leitores que vão ler. Mas vai chegar um leitor que sabe mais do que tudo que ele escreveu e mais alguma coisa. Você está entendendo? Então essas coisas todas, com o passar do tempo, a omnileitura leva a pessoa a ficar assim. Agora, ao passo que ela vai crescendo, ela tem que crescer também em perseverança e paciência. Ter muita paciência. Senão a pessoa não consegue. Professor, aqui no B mesmo,
aqui em cima no B. Ah, sim. Na página 76, na perfilologia, você coloca na elencologia a consciência omniangular. Você poderia explicar como é que é o perfil dessa consciência? A consciência omniangular é aquela que que nós falamos aqui, eu gosto muito de explicar as coisas, que é uma pessoa versátil e polivalente. Agora, a omniangular é a versátil, polivalente e é também a consciência poliédrica. Omniangular quer dizer, ela tem muitos ângulos. Você está entendendo? Agora, ó, esses ângulos aí, no caso, eu já estou considerando como não sendo mais rombudos. Eles já estão adoçados. Você entendeu o que quer dizer? Então, são ângulos, mas de cognição. A pessoa sabe o que é. É isso que eu chamo que é o polivalente. Aí o polivalente erudito, polímata. É a pessoa intelectual que tem algum conhecimento mais amplo. É a pessoa da cosmovisão. Agora, por exemplo, a verdadeira pessoa, viu, Thaís, nessa questão dele chegar a ser isso, tem que ter aqui uma certa conotação parapsíquica. Nesse caso aqui não tem jeito de fugir. Tá certo? Não é uma pessoa simplona ou simplista. Entendendo? Então tem que ter uma abrangência que vai pegar a multidimensionalidade. Uma pergunta. Com relação à pessoa que já vem desenvolvendo ou procurando desenvolver essa cosmovisão e essa conexão de fatos para fatos em relação ao cosmos, como que essa pessoa pode continuar nesse aprimoramento sem se sair do foco ou sem, vamos dizer assim, perder, né, a linha, né, ou a retilinearidade? Não, o problema mais sério que tem é o seguinte: se você arranjou um foco e você está gostando daquele foco, o que vai acontecer é você expandir o conhecimento daquele foco. Essa expansão, ela vai à frente. Você não vai se perder no acostamento da lateralidade. Você está entendendo? Então veja, não é o látero pensene, é o mega pensene que está lá na frente. Esse é que interessa. É o objetivo da frente e não objetivos laterais. Agora, isso é inevitável. Se a pessoa vai chegar num ponto desse, não tem jeito a pessoa chegar na omnileitura, vamos dizer, de veterano, sem ela ter uma, vamos dizer, linearidade também de pensamento. Então, a linearidade autopensênica já atingiu essa pessoa completamente. Aí então, ela já pensa, ela já fala, ela já escreve e ela já age, as 4 coisas, com racionalidade. Então, ela só erra quando ela quer, quando ela força a barra. Por exemplo, no social, ela quer fazer uma besteira, ela fala uma bobagem, ela sai da racionalidade, ela faz uma fantasia. Você está entendendo? Mas no normal dela, ela é sempre lógica, ela é sempre racional, ela vai errar muito menos. Com isso, não há mais arrependimento. Você só arrepende de uma coisa que você errou. Se você não errar mais, não há mais arrependimento. Então é aquilo que eu falava lá no início do Instituto. Falei assim, ó, você vai estudar muito a conscienciologia, está começando a fazer projeção, então lembra de uma coisa. Aproveita os arrependimentos que você tem agora, porque vai chegar um ponto que você não vai ter mais. Aí você vai ficar chupando o dedo de arrependimento. Quer se arrepender, não tem jeito. Porque se você voltar a arranjar um arrependimento forçado, isso é auto-vitimização, não dá certo. É autoculpa, de algum modo, não vai. Então eu falo, aproveita agora, veja bem seus arrependimentos, suas autoculpas, sua auto-vitimização, seu auto-assédio, que vai chegar a um certo ponto que não vai ter mais. Você vai ter dificuldade de se enfrentar, entende, para reclamar de você. A omnileitura leva isso tudo mais depressa. Agora, pensa bem se há lógica em tudo isso. Pensa bem, se fizer isso que nós estamos falando, se a pessoa vai alcançar esses objetivos. Então, isso aí muda tudo. Pode perguntar? Pode perguntar. Professor Valdo, o senhor já falou que quando ia fazer diagnóstico, assim, quando faz diagnóstico, você usa todos os conhecimentos que você tem. Não é só isso, na hora da terapia também. Eu usava tudo no meu consultório.
Então isso daí é uma... Você aplica vários conhecimentos... Tudo meu é homem. É homem. Se eu puder. Leitura. Agora, sabe por quê? A monja que me falou isso. Mas eu queria saber assim... Ela virou para mim e falou assim... Foi um dia que eu falei sobre o negócio de urbe et orbe. Ela falou assim, não. Tudo é homem. Então, homem e tudo. Mas é não dá certo, porque homem já é tudo. Porque a separação do conhecimento, das disciplinas, isso é uma forma de organização didática. Quando você faz esse homem... O que eu estava falando aqui agora há pouco? Nunca pense para baixo, para menos. Pense sempre para mais. Amplia. Tá, mas aí quando você faz esse homem e tudo, é que você acaba com as barreiras, as fronteiras, e você consegue... Não, você fica tudo perto de você. Você está se familiarizando com a tudologia. Familiarizando com a tudologia. Então vê se é assim, ó. Vê se, para eu entender melhor, se cada linha de conhecimento seria um alfabeto diferente. Aí na hora que você vai ler qualquer coisa... É aquele negócio, eu não sigo as horas, são os dias da semana. Que horas é hoje? É quinta-feira. Que o Nostradamus, ele também na parte de idiomas, ele misturava os idiomas. Mas não é só isso. Se você for olhar, tinha homem de leitura nas coisas dele todas. A centúria baseada nele. Observa lá que você vai ver. Os detalhes que ele usou para compor a centúria são inimagináveis. Quantos anos, tão séculos, esses caras estão tentando descobrir, cada um pensa, todo dia tem gente que está descobrindo mais coisa que tem lá. O problema todo é esse. Agora, eu estou mostrando com o Mega Pensene, já vai dar uma amostra grátis, reduzida, para a pessoa ver como é que faz a ampliação desse pensamento. Dentro de uma coisa que não é normal, porque eu nunca encontrei até agora um vocabulário grande ou um dicionário de Mega Pensene. Agora, o Mega Pensene, ele seria assim a ponta do iceberg? Não, em algumas coisas ele seria a ponta para a síntese, que é o resumo. Isso aí ele pode ser. Aquilo que você fala porque assim... é muito difícil você fazer uma frase com 2 palavras, assim, um grande número delas, que tenha lógica. E se você vai fazer uma frase com 4 palavras, já não tem mais síntese. Mas aquilo então, que isso eu explico tudo lá no livro. Não tem mais nada. Com 3 é que a pessoa vai mostrar realmente que ela está bem no centro da síntese. O Mega Pensene teria, então, relação com aquele negócio que você fala... de saber ler o pingo do i. O pingo do i já é um discurso para a pessoa. E saber ver como é que é o pingo do i e o psicossoma do pingo do i. Que é por trás. É isso aí. Que aí entra a omnileitura. Agora veja, eu tenho que começar a falar nessas coisas para ver se na próxima vida a gente vai começar a entender, e muita gente já usar o consciência. Entendeu? Para ampliar a cosvisão. Não adianta eu estar falando em parapsiquismo demais aqui, se nós não chegarmos na consciência. Mas aí aquilo que você falou para a Thaís, enquanto tiver alguns defeitos pensênicos, essa omnileitura nunca vai funcionar. Por isso é que a gente tem que atender os outros e começar a mostrar essas coisas todas. Foi isso que eu fiz, essas viagens todas, consultórios, esse negócio todo, os livros que a gente escreveu, os manuais que nós fizemos. Esse é o caminho. Os cursos que eu dei de sexualidade, tudo visava isso. Ver se lima, se burila aquilo que está faltando na base, o embasamento. Para a pessoa começar a pensar grande em cima. Porque senão não adianta nada. Você fala na coisa aqui, ela volta, ela vai lá. Você fala, ela volta. Aquilo que você fala também que tem que ir resolvendo os chakras inferiores para conseguir chegar na... Começa pelos 7 chakras. Foi aí que eu criei a palavra pré-kundalini, de propósito. Não tem outro jeito. Agora aqui outra. Na bibliografia internacional da projeciologia constam 7 livros de Carlos Castaneda. Você acha que vale a pena ler os outros livros dele? Até hoje ainda não entendi o que eles estão fazendo nessa bibliografia. Desculpa a minha ignorância. Você então é o seguinte, você pega a bibliografia e vê a página de cada um. Abre o livro e vê o que está escrito naquela página. Você vai entender o que eu disse. Tudo. Ele está falando de conscienciologia lá. Agora, você quer ler um livro só? Então você vai ler só o presente da águia, mais nada, só esse.
Esse aí já vai te dar uma ideia do que é que ele escreveu. Há um resumo das coisas dele. O Presente da Águia, desses livros dele aí. Agora, olha cada livro desse, se você não está entendendo nada, está achando que não tem nada, você já viu a página, já consultou? Olha o que está escrito naquela página, que eu estou falando qual. Toda bibliografia minha tem a página exatinha do que é que a gente está falando, o tema. Mas só falar, quem é? Aqui. Aqui? É a outra Rosa, eu pensei que fosse essa. No início da tertúlia, o senhor tinha falado que a concentração mental omnifocal era análise. E eu estava achando que era síntese antes de eu falar que era análise. Aí a minha pergunta é assim, existe uma síntese omnifocal? Existe. Então, a gente pode pensar também que a concentração mental omnifocal pode ser também uma síntese? Pode ser, mas agora porque veja. Concentração mas você só não entendeu uma coisa. Não entendi. A hora que eu falo omni, eu significo muitos. São vários. Sim. Múltiplos, multíferos, múltiplos. Entendeu até aí? Okay. Então, uma concentração em múltiplos focos simultaneamente é uma coisa. Isso é análise. Uhum. Agora, se é uma só, mas grandona, essa aí é a síntese. Entendi. Essa grandona que é omnifocal. Entendi. O negócio não é fácil. Tá. Agora, veja, a gente tem que arranjar mais palavras para isso. Mas eu não quero criar, eu já criei tanta palavra, se a gente começar porque a criar. A palavra esquadrinhamento também. Esquadrinhamento do essencial. É a mesma coisa então. É porque o essencial só vai no ponto. Mas o você viu que eu peguei vários anos para falar as mesmas coisas. Como sempre eu falo. Aí porque tem muita parece coisa até um oximônio. Agora, é bom você ver no detalhismo o que é que tem. Tem algumas coisas que vale a pena você ler aí, no detalhismo. Agora, aqui eu falo também da omnissíntese. Você chegou a ver a omnissíntese? Está na segunda linha aí, da fatologia. Agora, é bom ver aqui o que eu estou falando. Por exemplo, vamos ver aqui. Aqui, efeitos. Os efeitos da omnileitura no âmbito da verponologia. Isso é a base da heurística. Tudo está aí dentro. Agora aqui. O ciclo leitor secundário eventual com leitor primário assinante. Presta atenção. Olha onde é que nós fomos aí. Agora aqui. A interação do princípio e do fim. É aquele negócio do meio e do fim. Esse ciclo, por que é ciclo? É o ciclo porque as coisas vão e vão, elas vão se ampliando. O ciclo leitor secundário eventual. É você, naquela época que você ainda não era matemática, que lia de vez em quando, mais moda, mais o cantor não sei o quê, as coisas da Arábia Saudita, não sei o quê. Agora, depois você andou melhorando. Então ficou o leitor primário já assinante. E aí você passa a ser secundário de outra área, né? Entendi. Você vai criando, vamos dizer, o degrau, né? Vai melhorando, né? Agora aqui, o crescendo evolutivo pela acumulação dos achados técnicos, é uma coisa óbvia, né? Agora aqui, o trinômio, autoquestionamento, heteroquestionamento, omniquestionamento. Esse aí dá uma síntese de tudo. E por aí a coisa vai longe, né? A técnica da leitura nas entrelinhas. Essa é para chatear, né? Que é entrelinhamento, que é uma das coisas piores que tem, o entrelinhamento. Não é fácil. Professor, falar. Eu queria que o senhor pudesse me ajudar numa dúvida em relação à pesquisa, dentro dessa visão, cosmovisão, dessa omnileitura. O que tem acontecido é o seguinte, eu estava num tipo de pesquisa que, quando o senhor levantou aqui a ideia de que se alguém pudesse pegar os verbetes e usá-los como terapia, eu até coloquei o nome verbete você lembra terapia. Que a gente pediu, ainda quer trazer isso aí. E eu pensei muito em ajudá-lo nesse sentido, não que eu tenha... Pois faz uma mensagem para mim, que é o verbete terapêutico. Sim, então eu já estava fazendo isso antes, mas certo. Deixa eu dizer, a dúvida, nisso ocorre que foi me pedido uma pesquisa e também a prática
em relação aos fitoterápicos. Eu pensei assim, bom, é aquilo que o senhor colocou até agora na explicação para a Rosa, o omnifocal, os múltiplos focos. Princípio, né, o início, que seria o fito, mas eu poderia ampliar também dentro desse mesmo naipe que eu estou desta cosmovisão, pensar em parafitoterapia, né? Aí você sai da para-alfa e vai para o para-ômega. Tá certo? Você pode fazer isso sem problema. Entendi. Depende aí de você. Porque eu não voltaria simplesmente para trás, eu voltaria trazendo realmente uma coisa mais ampla. Uma coisa mais você colocou ampla. As dimensões em cima disso. Aí muda tudo. Sim. É um caminho. Agora, ó, por que é que eu não fiz o verbete ainda e nem trouxe aqui? Nós temos só 1.200 verbetes. Eu quero ver se chega pelo menos aos 2.000 para a gente, então, depois distribuir alguns para servir de terapia. Porque senão a gente dá alguns agora, depois vão ficar faltando, vai ficar desfalcado. Que eu posso trazer uns mais evoluídos, melhores, que é um remédio mais forte. Né? Senão a gente fica dando comprimido, sendo que a gente vai ter um de tomar melhor, mais amplo. O senhor gostaria que nesse... Por isso que eu estou esperando mais um pouco. Eu não esqueci nada disso, não. Nessa relação desses 100, que eu já tenho alguns já feitos, só gostaria de me dar uma lista, pode trazer? Tem algumas outras pessoas que estavam fazendo isso aí também. Tá. Agora, por exemplo, qualquer coisa, você está ótima pelo seguinte, você tem aí o Arlindo perto de você. Olha primeiro quais são os verbetes que a gente tem que dar para o Arlindo. Para consertar o Arlindo. Professor, eu sempre estudei assim, juntando os verbetes no diagnóstico de um determinado paciente. Quais os verbetes que funcionariam com aquele paciente? Não, mas ela tem a cobaia na mão. Eu posso pegar o Arlindo. Ele não deixa, professor. Ele não aceita. Ele deixa. Não, o Arlindo é muito democrata. E camarada. Ele é camarada. Obrigada, professor. Agora aqui, o senhor poderia especificar quais são as 7 energias encontradas em Foz do Iguaçu? Veja bem, vamos ver isso tudo aí, como é que é, né? Tem que ir lá no laboratório e ver, que a gente colocava sempre na porta do laboratório, né? Começa pela geoenergia, depois tem a hidroenergia, no fim parece que eu coloquei, foi a aeroenergia. Tem um monte dela, eu sei que são 7 ao todo lá, e a gente especifica com detalhe, porque não adianta eu falar aqui se não dizer o que é energia por baixo, né? Isso tem que ver a relação. Agora, eu já escrevi sobre isso, inclusive parece que tem até lá no Holocico, tem também uma listagem, tem verbete, tem todo lado isso aí. Os pesquisadores da Conscienciologia estão impactados e curiosos sobre Leonardo da Vinci, mais um. Depois das novas revelações nas tertúlias. Na tertúlia do dia 23 foi falado sobre várias personalidades, dentre elas Einstein, Apolontiana, Talmal, Eurípides Barçanufo. Quais desses estão entre os 16 evoluciólogos que renascerão na China? Olha, desses aqui, o único que está aqui, eu acho, é o Apolônio Tiano. O Talmal já renasceu na China, mas ele não é um dos 16, esse aí é de casa. O Eurípides é outra coisa, ele não tem nada que ver com a China ainda não. E o Einstein também não. De modo que a situação é essa, aí é só mesmo o Apolônio, não tem jeito. Não dá para... Não tem mais. Você quer falar? Alô. Tem alguns textos que, pelo nível de detalhismo, podem facilitar para o leitor fazer uma leitura. Né? Sim. Então, talvez fosse interessante colocar como uma preocupação para o escritor fazer um texto que... sim, mas isso você não pode falar, eu já cansei. Isso aí é bobagem. Os caras, quando arranjam lá, a maioria, por exemplo, então no Brasil, nas línguas latinas, eles são muito fracos. A maioria dos livros aqui, mesmo quando são livros técnicos, não tem nem índice remissivo. Tá entendendo? Os anglo-saxãos já colocam mais essas coisas mais sérias, já tem índice remissivo. Isso tudo é preguiça. Os autores latino-americanos são muito ainda pobretões, em matéria de fortaleza, são, entende, preguiçosos.
Então isso tudo é um problema. Os detalhes não entram tanto daqui do jeito que precisava. Por exemplo, raramente também você vai ver esses livros que sejam mais técnicos, que mostram diagramas ou tabelas explicitativas, melhores, mais didáticas. A maioria fica repetindo aquilo que está na universidade, que faz isso, que faz aquilo, então é uma droga danada. O problema todo é esse. Agora, o que eu vejo é o seguinte, você é que tem que escolher os bons autores com profundidade para tirar partido disso. Por isso que o povo me pergunta. Então eles perguntam, de filósofos, quem é que eu devia de ler? Eu falo assim, ó, você tem que ler aquele que é mais problemático. É o Adorno. Dá um jeito de ler. Que esse é o que escreve mais enrolado, ele mesmo se enrolava nele. Ele tropeçava nas próprias pernas, o Adorno. Mas o homem era uma cabeça, não interessa. Entende? Então essas coisas, com o tempo, a gente que tem que deslindar. Aquilo que está embaraçado, você tem que desembaraçar. Através da leitura também, você aprende a fazer uma omni-escritura, né? Não, é com o tempo, isso tudo aí vai dar. Mas tudo tem que começar pela leitura. Entendeu? A leitura expande, enriquece, aumenta, aprofunda. É a melhor coisa que tem, sempre necessária. Não tem outro jeito, você não pode fugir disso. Faz parte. Valdo. Sim? Aqui. A gente podia classificar o Castaneda como um nível de desperticidade? Nunca. Não? Ih, ele era enroladérrimo. Você ainda não leu os livros dele todos, né? Não, todos outra não. Coisa, ele não tem só esses 7 livros, não. Tem mais do que esse, tá? E outra coisa, tem umas donas também que andaram escrevendo depois, os outros autores, sobre coisa dele. Depois desses livros aí, dele. Mas ele não, ele era muito enrolado. Você sabe que no fim da vida ele chegou até a dar em entrevista, né? Lá embaixo tem a entrevista dele. Não fiquei sabendo. No fim da vida ele deu entrevista, mostrou uma opção de coisa dele lá. Mas ele era muito fraco. Ele ia no bico de um cara que é índio para orientar um processo de projeção consciente, multidimensionalidade, quer dizer, ele era fraquinho, né? Um cara para ficar entusiasmado com um iniciado lá, vamos dizer, no caso aí, seria uma pitcher índia sonora, é muito fraco. Está entendendo? Tem coisa muito mais evoluída do que isso. Agora, ele levou as coisas, porque aquilo lá interessava para ele, devido ao processo da antropologia que ele estudava, que ele era importante. E ele fez um bom trabalho para a época, os livros que ele escreveu. Tem coisa muito interessante. Agora, o melhor livro é esse que eu falei, O Presente da Águia. Que eu já fiz até a tradução disso. Eu escrevi artigo fazendo a tradução. O que a Castaneda escrevia e a tradução em Conscienciologia e Projeciologia. Eu já li. Isso aí o povo ainda não viu, né? Sim. Aqui tem outra. Aí, enquanto não bate o bumbo, não vai. É um problema de carnaval. Professor, você estava falando agora há pouco sobre o conscienciês, que a gente sabe que o pensamento, basicamente, ele se dá em forma de palavras, né? A pergunta é, o megapensene, será que pode levar ao pensamento ideogramático, ou seja, em forma de ideogramas, de ideias conjuntas? Pois mas é isso que eu estou dizendo. A hora que você começa a reduzir os símbolos, a tendência é caminhar para o conscienciograma. Foi por isso que eu sempre pensei numa frase trimembre. É aquela que diminui tudo e que mantém, fixa ainda o conteúdo da ideia racional. Então isso aí é que é a coisa séria. Agora, o caminho do conscienciês é justamente esse. É diminuir até acabar com o símbolo. Outra coisa que eu tenho falado muito aqui, esses dias você não estava aí, mas eu disse muita coisa sobre isso. O problema da memória, do ponto de vista de você lembrar o tema, o objeto, o assunto, mas você já descartou o nome. Mas você sabe toda a estrutura, o arcabouço, você está entendendo? Daquele universo da ideia. Porque esse é que é importante, é o que eu chamo de conteúdo. Agora, a palavra é apenas o registro geral, a cédula de identidade, é apenas a forma, a superfície.
Então, por exemplo, a tendência nossa aqui é de esquecer a forma. Mas a última coisa que a gente perde é o conteúdo. Agora, com o tempo a gente vê isso. Então, por exemplo, na memória, nós começamos a esquecer a memória recente. Mas a memória antiga, ela fica cada vez mais retida. Então, isso tudo é uma coisa muito interessante, porque a memória física é assim, pelas coisas que eu tenho visto, na minha hipótese. A memória extrafísica também é, e isso caminha como se fosse predispondo para a pessoa acabar com o processo do símbolo. Porque símbolo, você usa uma palavra, e palavra é para explicar o que é. Mas agora, veja, se eu puder telepatizar para você tudo que eu falo, sem usar a palavra, só através da pictografia daquela realidade, então veja, eu tenho que arranjar uma coisa além da pictografia para ficar no lugar da simbologia, entende? A pergunta foi justamente nesse sentido. Do signo que existe. Você está entendendo? Então você está caminhando para isso. Agora, eu vejo dentro de mim, por exemplo, que a minha fixação maior, a minha retenção de ideias, é conteudística. Agora, conteudística por quê? Por causa disso aqui, a omnileitura tem me facilitado muito isso. Porque eu guardo aquela expressão lá dentro. Se eu colocar, por exemplo, um nome para fixar aquilo, eu arranjei apenas um dos tipos de exemplares ou categoria de exemplares daquela estrutura. Agora, se eu guardar a estrutura inteira, ela, por si, já representa aquele universo inteiro de exemplares diferentes, com nome diferente. Você entendeu mais ou menos isso? Entendi. Então, eu tenho procurado na minha vida fixar o conteúdo. Agora, quando eu posso, eu fixo a palavra, que significa o conteúdo, que é a forma. Agora, a palavra para mim é sempre a parte de fora do iceberg. A que está dentro da água do iceberg é muito maior, que é o conteúdo. Com o conteúdo, você articula as suas associações de ideias em outro nível muito mais avançado. Ele já pega a multidimensionalidade. Com a palavra já não dá. Na palavra você encontra com a pessoa, ela nasceu lá na Rússia. Ela só pensa em russo, ela não sabe fazer de outro modo. Se ela for boa de telepatia, ela vai mandar a ideia, você vai pegar pelo conteúdo do processo que ela está falando, você vai entender tudo que ela está dizendo. Então, e aí já não vai ser só nisso. pictográfico, não, presta atenção. Então esse Mega Pensene vai levar a esse estado. É isso que eu quero expor. Mas eu não tenho pretensão de todo mundo entender isso, não. É aquilo que o Antônio falou aqui. Não, ninguém vai entender isso por enquanto, é muito pouca coisa. Eles vão chegar lá. Porque o povo também tem que queimar a mufa. Você sabe o que é queimar a mufa, não sabe? Sim. Tem que queimar a mufa com essas coisas, senão não vai. A maioria começa, se aperta um pouco, todo mundo tira o corpo fora. Você sabe da história minha, do curso que eu fui dar lá de cosmograma? Não. Lá na Casa de Espanha, no Rio, você não sabe não? Não. Então eu cheguei lá para eles e falei assim, olha, eu vou dar vocês estão me pedindo, é muita gente que me pediu. Isso era no fim de um evento lá no Rio, evento da Conscienciologia. Então vocês estão me pedindo muito, eu vou dar o curso então do cosmograma mais uma vez para vocês que estão pedindo. Aí aparece aquele monte de gente lá, isso foi na Casa de Espanha que a gente estava fazendo. Aí eu viro para ele e falo assim, nós temos aqui 6, 7, até 8 horas, se vocês quiserem, para nós resolvermos tudo isso daí. Cada mesa aí, cada cadeira tem revista, jornal, com tudo isso vocês têm que ver. Eu quero que faça o recorte assim, 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 assim. Antes de chegar a metade do tempo, a metade da turma já tinha ido embora. Agora, a desculpa que deram, não tem que pegar o ônibus, tem que pegar o avião, que não sei o quê. Tinha nada a ver com isso. Eles não aguentaram ficar horas, você está entendendo? Em cima daquilo. Então, a maioria ainda não tem esse jogo de cintura de uma intelectualidade prática, aplicada, permanente, durante horas. Isso tem que... Senão não adianta, a pessoa nunca vai alcançar essa visão maior de conjunto.
que aquilo vem por etapas, a pessoa tem que ver isso, vai puxando o fio da meada, e aquilo vai acumulando. Você está entendendo como é que é? Agora, virtude simples não adianta. Senão fica igual aquele nosso amigo, que nós estávamos lá começando a criar o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia. Então, ele viu aquela coisa toda, e a gente entusiasmado com o negócio, lá para ver como é que ia fazer, muita motivação. Ele vira para mim e fala assim: olha, eu vi a sua biblioteca aí no andar de baixo. Eu tinha um andar de baixo, era da biblioteca. Então, ele falou assim: você podia pegar o resumo desses livros todos seus e me dar aqui numa folha, que assim amanhã cedo eu já posso usar com essas coisas todas e colocar para frente. Aí eu comecei a rir dele, né? O que é que eu ia fazer? Eu demoro ali 50 anos fazendo uma biblioteca. Ele agora quer que eu faça em 5 minutos o resumo dela numa folha. Agora, o que eu fiz? Eu falei assim: não, eu posso fazer outra coisa para você. Não o cosmograma da biblioteca, mas eu posso fazer do conscienciograma para você. Aí ele vira para mim e fala assim: ah, então faz. Você é capaz de colocar o meu conscienciograma numa folha? Eu falei assim: faço. Eu vou dar um essencial. Fui lá para dentro, datilografei, que naquela ocasião era na máquina de escrever lá, Olivetti. Datilografei meia página do que eu achava da personalidade dele dentro do conscienciograma. E dei para ele. Ele levou para casa e não apareceu mais. Anos depois ele apareceu, ele está aí conosco atualmente. Mas caiu fora. Eu dei o resumo que ele pediu. E outra coisa, ele apareceu agora, ele ainda não consertou aquilo que eu falei na meia página lá do conscienciograma, ainda não. Ele sabe disso. Depois de todos esses anos, com tudo que já aconteceu, o Instituto já fez mais de 20 anos. Ele ajudou a gente a fundar o Instituto, ele ajudou, foi o primeiro a mexer com o processo, o estatuto do Instituto. Você entende como é que é difícil isso? Professor, tem outra questão aqui, de ontem, que não deu para perguntar, é a questão do paracérebro com o cérebro. Se o paracérebro tem um funcionamento, pelo menos em tese, autônomo do cérebro, é possível fazer uma conexão através de processo bioenergético, ligando o paracérebro com o cérebro deficiente? Isso tudo é possível, mas o problema é se o cérebro é deficiente, ele não adianta fazer ligação de nada. Se a matéria está batendo pino, você esquece do corpo. Olha o que aconteceu com o Leonardo da Vinci. Aconteceu alguma coisa neurológica com ele que privou a ele de mostrar o nível da lucidez que ele tinha. Você está entendendo? Então, ficou tudo segmentado a vida dele, dispersivo. Aquilo é porque o corpo não estava funcionando mais. Isso não adianta vir um amparador e querer ajudar. Não adianta vir um preceptor e querer ajudar. Se a máquina não funciona, não adianta nada. Se você quer andar, o motor estourou, o que é? Se empurrar o carro, ele vai. Mas o carro não vai servir para puxar você. Uma possibilidade dessa aí facilitaria a consciência ter pelo menos a autocognição? Ou não? Também não? Quando a parte física chegou num determinado ponto de deterioração, tira o cavalo da chave. Você está vendo um caso lá muito sério. Escuta, se você conversar com quem cuida, os cuidadores que cuidam de quem tem Alzheimer, você vai entender isso claramente. São os cuidadores de Alzheimer, eles vão entender isso. O negócio é sério. Você não pode esperar, porque está faltando parafuso, está faltando porca, está faltando peça. Entendeu? O negócio é muito difícil quando é assim. Mauro, uma dúvida. Quando se pensa num problema ou numa dúvida que está precisando ser solucionado, e aí a resposta vem assim, de forma natural, coerente, em forma de bloco, vem uma resposta em bloco. Isso é o que você chama de taquipsiquismo? Não. Taquipsiquismo é a pessoa que raciocina depressa, corretamente. E nesse caso que eu te falei que as isso respostas vêm em bloco, é uma coisa mais pessoal? Isso aí mostra, é uma transmissão de pensamento em bloco. Sim, em relação à ligação com os aparadores? Pode ser.
Às vezes também pode ser assediador, porque às vezes a pessoa tem mais afinidade com o assediador. Se ela tem com o assediador, ela pode ter taquissiquismo, pode receber telepatia, pode opções de coisas, só que tem. E as intenções não são boas, é tudo anticosmoético. Quando a intenção é universalista, aí a gente sabe que a ligação aí é uma paradora, a situação é boa, é positiva, tudo vai dar certo. É esse o caso. O caminho é esse. Obrigada. Eu vou passar para vocês, está no horário. As pontuações da tertúlia de hoje: votos online 21, perguntas respondidas online 6, perguntas presenciais 25, assinaturas no livro de presença 125, praticantes da técnica da Invex 16. Após a leitura dos verbetes, nós temos 2 recados: a Dulce, formação de autores, e o Roberto Laime, Páscoa no CAEC. Os verbetes para a eleição de hoje: campo de coexistência, categoria de consciência, coerção social, conhecimento conscienciológico, cultura conscienciocêntrica, tema homeostático, tema neutro e tema nosográfico. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de convidá-los para o curso Formação de Autores. É a 5ª turma, né, a 5ª edição do curso. Vai iniciar dia 20 de março agora, aqui em Foz do Iguaçu. E o curso é composto, então, de 7 módulos. E ele começa com a questão desde o posicionamento do autor até a qualificação da obra. Então, é importante vocês saberem que esse curso foi criado por pessoas com alguma experiência, né, na escrita conscienciológica, e ele é dado tanto por autores quanto por técnicos especialistas em técnicas conscienciológicas, ou da enciclopédia da Conscienciologia, ou de técnicas propostas pelos próprios autores ou professor Valdo. Então fica o convite, né, para vocês participarem desse curso, pensando que ele vai ajudá-los a desenvolver essas técnicas e o ciclo produtivo mental somático como um todo, né? Então, quem pensa em escrever, imagine que esse curso pode ajudar a completar esse currículo de vocês para a escrita do livro. Então, obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu queria lembrar vocês o convite do final de semana, né, da Páscoa aqui no CAEC. Então, nós vamos ter 2 atividades especiais que estão com preço promocional até agora, dia 28, né, sábado, depois de amanhã. Então, as atividades são a prova da imagística, que vão ter 200 vagas, então a pessoa vai ter um objeto para realizar 200 abordagens sobre aquele objeto. Então, ela vai exigir da pessoa todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem cultural para fazer a avaliação do objeto. Depois, a descrição que ela fizer do objeto será avaliada de acordo com os critérios estabelecidos pela equipe de elaboração da prova. Então, essa prova será uma manhã somente, então, sábado, dia 11 de abril, e está um preço promocional até dia 28, né, próximo sábado agora, por R$ 80. E no dia 12, então, domingo, tem um curso especial com o professor Valdo, com as 200 técnicas do Mega PCM Trivocabular. Esse curso que ele tem comentado, que ele comentou hoje aqui. Então, nesse curso será dada a ênfase da pessoa trabalhar a capacidade de síntese dela. Então, além de todas as correlações, né, que ele vai fazer, apresentando as 200 técnicas, que na verdade, ele já comentou hoje que são mais de 200 técnicas, então vocês vão estar pagando o preço de 200 técnicas e levando muito mais. Então aproveita o preço promocional até sábado também, 150 à vista. E as 2 atividades, a prova mais o curso especial com o professor Valdo, fica a R$ 200 à vista até sábado, até depois de amanhã. Ok? Então fica aí esse lembrete e o convite a todos para participarem.
Pessoal, pedimos só um minuto da atenção de vocês, porque houve empate. Em campo de coexistência e conhecimento conscienciológico. Vamos fazer uma votação. Quem prefere campo de coexistência? Levanta a mão. Você anota para mim. Conhecimento conscienciológico. Com 35 ganhou campo de coexistência.